Olá, tropa de elite! Meus queridos e queridas alunas das terceiras séries do Mirão Marroquim, como vocês estão? Espero que estejam aí prontos para mais uma aula de interpretação de texto, hoje que é 18 de novembro de 2020, e na última aula deixamos apenas uma questão, né, que foi do Enem 2019, ano passado, super recente, uma questão simples, curta, e hoje vamos fazer a correção dela lá no módulo 1, deixa eu espelhar para vocês, módulo 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, né? Nós deixamos lá na página 15 essa questão aqui, que é a questão 29, né? Questão simples, como eu falei, sobre esporte e cultura, uma análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Quando nós vimos essa questão, eu fiz o comentário com vocês que havia aí uma relação entre elementos tradicionais e modernos. Vamos fazer a leitura? Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais. Que elementos são esses? As pinturas, os adornos corporais, né? E modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Então, você vê aí características tradicionais, né? Que são aquelas que passam de geração em geração, que são as pinturas, os adornos corporais, e os elementos modernos, né? Que aquilo que existe hoje de regulamentação, de fiscalização, de padronização dentro de jogos. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Tá aí, instrumentos tradicionais. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. O que pede a questão do Enem 2019 diz assim: a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a, quer dizer, levou a, ok? Levou a quê, gente? Levou a padronização de pinturas e adornos? O texto não fala isso, né, gente? As pinturas e adornos são próprias, né, das tribos, né? Você não tem uma padronização. Cada um faz a sua pintura, né, de acordo com a sua cultura, né, com aquilo que vem passando de geração em geração. Letra B diz sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Não há uma sobreposição do que já existia, né, em relação ao que se cobra hoje como regulamentação, né, como padronização, como fiscalização. O texto não fala isso. Na letra C diz individuação. Eu acredito que há aí um erro de digitação, né? Eu acho que deve ser individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Então, existe uma individualização dessas técnicas? O texto também não traz isso para a gente. Na letra D diz assim, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Não foi isso que aconteceu, gente? Né? A regulamentação, ele até diz aqui, olha, na penúltima linha, sua estruturação como modalidade esportiva. Então, esses artefatos foram produzidos, né? E sua estruturação foi realmente regulamentada como modalidade esportiva. Então, a letra D, né? Nós temos aí que a relação entre os elementos tradicionais e modernos desencadeou a legitimação das práticas corporais indígenas, que é um elemento tradicional, como modalidade esportiva. Ok? Questão simples, questão fácil, realmente só uma questão de pura leitura, né, e interpretação.
Vamos então, vou deixar para vocês hoje 2 questões recentes também. Lá na página 16, nós temos as questões 30 e 31. Vamos a elas? Questão 30. Essa questão 30, ela é do Enem 2012 e diz assim: não somos tão especiais. Estão vendo? Esse é o título do texto. Mas lá na imagem, a legenda da imagem diz extra, extra. Este macaco é humano. Percebam aí, né? A forma como o macaco está sentado, né? Olhe que ele está lendo um jornal, daí a relação com a expressão extra, extra, chamando a atenção aí para um jornal, né? E a frase dizendo este macaco é humano. Características, né, gente? A gente olha e percebe a semelhança. E aí o texto diz assim: não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. E aí vocês têm, olha, que características são essas? A inteligência, e o texto vai falar da inteligência, né? O amor, a consciência, a cultura, tá? Então, façam a leitura desse texto e vamos ao que a questão pede. Ela diz assim: o título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. Olha aí que ele diz suposta, né? Porque o texto deixa claro que existem características que a gente acha que são exclusivas de nós humanos, mas que, na verdade, outros animais possuem. Então, suposta supremacia dos humanos em relação a outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são, e aí vocês vão analisar os 5 itens de A a E, e na próxima aula a gente comenta, ok? Já a questão 31, Enem 2018. É uma questão, né, que fala sobre o mito do sexo frágil, tá? A relação da mulher com o futebol. Questão interessante, questão atual, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos 19 e 20, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Isso é um mito, né, gente? Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Né? Esse texto ele é do livro O Preconceito no Futebol Feminino, uma revisão sistemática, tá? De Caminha Teixeira. Então, no contexto acima, a relação entre a prática do futebol e as mulheres se caracteriza por e aí você vai analisar os itens, releiam, minha sugestão é que vocês releiam o texto, tá? E analisem item a item. Esse texto é muito interessante e ele vem aparecendo essa questão da mulher e da conquista do seu espaço agora na área esportiva, né? Mas ele sempre é recorrente nas questões do Enem. Deixo um beijo bem grande para vocês e a gente se vê na próxima aula.